Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto importante que é a água na empresa. Muitas vezes a gente olha o bebedouro, o purificador de água e qual o valor que a gente dá para ele? É o valor mais importante que a gente tem que dar. Por quê? Hoje a água é uma coisa preponderante no desempenho profissional e no desempenho pessoal. A pessoa que está trabalhando, ela precisa estar muito bem com o seu organismo para que ela consiga se desenvolver bem no seu trabalho. E pensando nisso, se 70% do corpo dela é água, se essa água não estiver boa, o organismo dela também não vai estar 100% para trabalhar. Por isso, muitas vezes as empresas hoje se medem pela água que elas apresentam ao seu funcionário. Então, hoje nós temos empresas que realmente são preocupadas com a água que fornece aos seus funcionários. Por quê? Porque sabe que essa água está ligada diretamente com a qualidade de vida dele e o próprio desempenho profissional. Hoje nós temos várias empresas que prestam serviço de manutenção em bebedouros de água, mas poucas realmente sabem o que tem que fazer para deixar aquela água com uma excelente qualidade. Hoje nós temos que ter técnicos especializados nos purificadores de água e nos bebedouros, e não um simples mecânico de refrigeração, que ele vai servir para uma outra parte de refrigeração. Inclusive lembrando que hoje a refrigeração é importante no purificador de água, mas não é tão importante quanto a capacidade dessa água estar filtrada. E todo o sistema está trabalhando em torno disso, dessa qualidade da água. Isso só vai trazer benefícios à sua empresa. Assim, lembre-se, empresas que estão voltadas a dar um ótimo resultado para você e seus funcionários é a Magazine Gama e a Gama Filtros. E ficamos à disposição de vocês. Agora, por que você pensa que um funcionário não é dono da empresa? Antigamente, o próprio funcionário, ele pegava e falava para o colega assim: o dono da empresa é porque ele herdou do pai, ele tinha muito dinheiro guardado, o cara roubou mesmo, ou então nasceu virado para a lua. Mas na verdade, o que acontece muitas vezes é que quando se herda uma empresa, essa empresa já não é mais tão bem tocada como o seu antecessor. Muitas vezes o antecessor começou aquilo de baixo, ele sabe como funciona tudo, como tudo roda, e quando vem às vezes um herdeiro, esse herdeiro ele não teve toda aquela dificuldade, todo aquele conhecimento e aquela garra que é necessário ter para a empresa progredir. E às vezes isso daí gerava muito problema, principalmente nas empresas antigas, da década de 60, 70. Por quê? Porque naquela época as empresas passavam de pai para filho e o filho assumia o negócio, mas não tinha aquele dever de apresentar. O pai não via muito a necessidade de treinar o filho para a empresa. Ele achava que ia dar uma cadeira, uma mesa e o filho virava o diretor. Só que naquela época você podia errar muito. Antes você poderia ter muitos problemas que você se resolveria e mesmo assim você teria lucro no produto, o que já não acontece hoje. Hoje você tem um range muito pequeno de acerto. Se você for para trás ou para frente desse range, você não consegue lucro. E sem lucro hoje a empresa não vive. E hoje tem uma coisa muito mais interessante. Antigamente a empresa era voltada para ela e as leis eram voltadas para ela. Então os funcionários não tinham muita coisa a ver. Mas hoje as leis estão ficando mais sociais e menos empresariais. Ou seja, hoje você tem muitas obrigações sociais e essas obrigações sociais estão fazendo com que o ganho do funcionário se aproxime muito do ganho do chefe, do patrão. Então isso você começa já a sentir uma diferença grave. Agora, o que é interessante nisso? Você começa a sentir que o funcionário consegue melhorar o seu ritmo de vida. Hoje você já pede para um funcionário, você vai contratar, você já pede que no mínimo 2º grau para ele trabalhar no chão de fábrica. Isso é muito importante, porque você sabe que se tiver um procedimento ele vai saber ler e interpretar, o que é muito importante. Não que não tenha pessoas que não têm estudo, mas têm um discernimento muito bom do assunto, tá? E hoje as empresas, a gente tem que entender que não tem mais um dono. Hoje, sem querer, nós transformamos os nossos funcionários em nossos sócios, porque eles acabam recebendo também da empresa, de onde nós vivemos e de onde eles estão vivendo. Então é importante saber que eles são sócios da empresa praticamente e são diretores da área que ocupam. Então,
o rapaz que limpa o chão, ele é responsável pela limpeza do chão, ele comanda aquela área da limpeza hoje. A pessoa que trabalha na linha, na posição dela, ela manda, ninguém mais manda. Ela manda e ela orienta. Então o que acontece? Hoje você tem fatores. E as empresas hoje, a gente pode dividir até em 3 áreas. Primeiro, é a estratégica, que é aquela onde ficam as pessoas que estão montando a estratégia de funcionamento da empresa. Como que é feito isso? Por estudo, por análise, por viagens que a pessoa vê com outras coisas e ela começa a montar uma estratégia. Depois ela passa por um departamento que seria gerencial, que pega essas ideias da estratégia e começa a gerenciar para que funcione as coisas. Então há o gerenciamento dessas ideias e põe em prática. E para botar em prática precisa do operacional, que é realmente aquela linha de frente que muitas vezes está na rua, é o vendedor da empresa, é a parte da produção, que realmente faz essa parte. E nenhuma das 3 etapas funcionam bem se as outras 2 não estiver bem. Então, se a estratégica está boa e as outras 2 não estão, vai ter problema. Então, as 3 têm que estar bem azeitadas e bem ligadas entre si. É muito importante que todos os funcionários estejam próximos da empresa. Hoje, você ganha da empresa e essa empresa tem que ser a galinha de ovos de ouro de você. Você tem que acreditar nisso. Só que você tem que fazer o seguinte, você tem que viver dos ovos e não viver das penas da galinha. E o crescimento da empresa e seus percalços é uma coisa que acontece mesmo. Hoje, as empresas estão cheias de problemas, mas problemas que, em conjunto, estão sendo resolvidos tanto pelos funcionários que estão no operacional, pelos funcionários que estão no gerencial e por aqueles que estão no estratégico. A união deles estão conseguindo sobrepor esses percalços. É comum muitas vezes até você escutar a Rádio Peão falar assim, não, isso está errado, está aquilo, mas é coisa do passado. Rádio Peão não tem que existir mais. Hoje é tudo aberto. Hoje tudo é conversado diretamente. Hoje não existe mais uma secretária para você poder chegar num diretor ou num presidente. Hoje você tem que chegar e conversar abertamente com ele, desde que você tenha condições e causa para isso. Então, o que é importante hoje? A gente descobrir o que é mais fácil para a empresa. Hoje, quanto mais simples e o resultado for bom, é o que nós temos que ir. Temos que descomplicar as coisas, temos que desburocratizar, porém não acabar com a burocracia, porque a burocracia é que fornece informações para que a gente possa, no momento, fazer uma análise através de um gráfico ou através de um estudo mais profundo. Então é importante também a burocracia, mas a burocracia ao nível correto. Assim, eu termino essa fala e espero que vocês sintam algum interesse nisso. Se tiver alguma preocupação sobre o assunto, podem entrar em contato comigo ou com o Luiz que a gente resolve para vocês. Muito obrigado, até logo.